Bom dia, paz do Senhor Jesus. Jesus deu uma ordem para pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vivemos hoje nos últimos dias. Estamos diante dos últimos dias da igreja na terra. As profecias estão se cumprindo cada dia mais rápido. E a palavra de Deus não se engana. As escrituras estão se cumprindo para aviso nosso. Mateus capítulo 24, versículo 14. Jesus falou que este evangelho seria pregado em todo o mundo para testemunho das nações. Então viria o fim. O evangelho é o poder de Deus. Paulo falou para a salvação de todo aquele que nele crê. Cada dia que passa, o cerco vai se fechando. Cada dia que passa, as coisas vão piorando. Porque o ser humano está amando mais a iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, de quase todos. Uma mensagem para os últimos dias está em Ezequiel capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus fala isso. O meu dever é te avisar. O meu dever é pregar para você salvar a sua alma. Porque você não vai levar nada dessa terra. Você não vai levar dinheiro. Não vai levar carro zero. Você não vai levar nada disso. E o mundo continua nas idolatrias, feitiçaria, macumbaria. Tudo isso é contrário à palavra de Deus. Quantas religiões? Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Que nos últimos dias as pessoas acreditariam em espíritos enganadores, doutrina de demônios, e na mente cauterizada por esses demônios, esses espíritos que têm cegado a humanidade, afastado as pessoas da palavra. Jesus falou: passarás os céus, passarás a terra, porém as palavras dele jamais há de passar. Ezequiel no capítulo 3, versículo 16. Deus chamou Ezequiel no tempo onde Israel estava totalmente na idolatria. Era poste indo para todo lado. Obeliscos, sacerdotes envolvida com bruxaria. Deus chamou Ezequiel, falou para ele: Ezequiel, Deus começou a chamar Ezequiel para pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem para o povo, e falou para ele: ó, vou enviar vocês para um povo de coração duro. Depois de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, eu colocarei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: você certamente morrerá, e você não avisar nada disso para advertir do seu mau caminho, para salvar sua vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Engraçado que se fosse um funk aqui, ninguém reclamava. Se fosse um rap, se fosse outra mulheres rebolando, ninguém reclamava. No inferno vão gritar. Vão gritar: Senhor, socorro. Se converter da sua maldade, ele morrerá na sua maldade, mas você salvará a sua vida. Provérbios fala assim: há caminhos
que parece direito, mas no fim levam à morte. Vou contar uma história que Jesus falou sobre dois homens, um rico e um pobre. Ele abriu os olhos do inferno. Demônio, não é verdade? Aí, Lucas 16, ele conta essa história. O papel do Ezequiel foi pregar para que eles não vão para o inferno. Você sabia que tem muitos hoje queimando no lago de fogo e enxofre? Queimando por não obedecer esse livro. E a Bíblia fala que Ezequiel foi chamado para alertar sobre aqueles dias, para aquele povo que estava atrás de religião. Aquele povo estava seguindo doutrina de demônios. E Deus falou para Ezequiel: quando você avisar eles que eles vão morrer, que eles vão herdar o fogo eterno, e você não avisar do seu mau caminho, o sangue daquelas almas requererei da sua mão. Quantas pessoas desceram ao inferno por causa de religião, por causa de acreditar em Maria, acreditar em doutrina de demônios? Quantos pastores? Olha lá, o diabo não quer que fale do inferno, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. O diabo não quer que fale do inferno, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. E Ezequiel foi falado para falar. Aí, se Ezequiel não avisasse, ele seria cobrado. Mas se Ezequiel falasse a verdade para eles se converterem, eles não iriam para o inferno, ia herdar a vida eterna. Olha o desespero. O desespero para que as pessoas não se convertam. Eu não quero o inferno! Eu não quero o inferno! Eu quero o céu! Você é louco, velho! Esse irmão como, eu não quero o inferno, velho! Sobe daqui! Deixa eu no céu! Olha que coisa boa, pô! A Bíblia. É a palavra. A palavra de Deus. Lucas 16, 19. Olha que Jesus vai falar. O próprio Jesus falou isso. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Ele, coberto de feridas, ficou deitado da porta da casa do rico. Dois homens. Jesus começa contando. Um rico e um pobre. Aqui retrata a vida dos dois. Um estava vivendo nos seus luxos. Um estava vivendo nas suas regalias, vivendo para o mundo. Só que a palavra havia também um mendigo, chamado Lázaro. E esse Lázaro vivia mendigando na porta daquele. Todos os dias ele regalava, vivendo na porta daquele homem. Todo dia almejava comer alguma coisa que caía das migalhas daquele homem. Duas vidas aqui na terra. Só que a palavra fala que os dois morreram. A Bíblia continua falando que aconteceu que o mendigo morreu. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aquele mendigo não tinha dinheiro, não tinha fama, não tinha o que o rico tinha. Aquele mendigo tinha o nome escrito no livro da vida. Jesus falou assim: se alegre, não é porque os demônios são expulsos. Se alegre não é porque os sinais acontecem. Jesus falou assim: se alegre,
porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Aquele homem rico tinha tudo: poder, fama, riqueza, tudo que o ser humano almejava. Só que um mendigo que tinha nome, a Bíblia fala que os anjos vieram buscar ele. Depois da morte, quando você morre com Cristo, os anjos vêm te buscar. Os anjos vêm te buscar. Mas aí morreu o rico e foi apenas sepultado. E a Bíblia fala que no inferno estão em tormentos. O rico levantou os olhos, viu de longe Abraão com Lázaro dele. Então ele gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, pois estou sofrendo nessa chama. Morreu. O próprio Jesus falou que os dois homens morreram. Um foi herdar a vida eterna e o outro foi a morte eterna. A morte eterna. E a Bíblia fala que depois da morte, ele abriu os olhos do inferno, estão em tormentos. Começou a gritar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, tenha misericórdia, estou sofrendo nessa chama. Mande Lázaro refrescar a ponta do dedo na água, para que me refresque a minha língua, pois estou sendo atormentado. Quem morre hoje sem Jesus, quem morre hoje sem obedecer essa palavra, a Bíblia deixa bem claro que ele abre os olhos do inferno. Ele abre os olhos do inferno. E aquele rico abriu os olhos do inferno. Tinha tudo. Tinha dinheiro aqui. Tinha poder. Tinha fama. Tinha tudo que o ser humano almejava. Lázaro não tinha nada. E a palavra de Deus fala que aquele rico olhou para Abraão e falou: Pai Abraão, estou sofrendo. No inferno não vai ter cachaça para beber. No inferno não vai ter mulher para curtir. Não vai ter boteco. Porque no inferno é sofrimento depois da morte. E o papel do diabo é impedir que as pessoas escutem sobre o inferno, porque é o lugar que elas vão. Por isso que Ezequiel falou que o papel da igreja é pregar a verdade. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que a vida daquele rico se encerrou. Você não vai para purgatório. Isso é um engano. Você não vai reencarnar. É engano. A Bíblia fala que você partir aqui hoje, você abre os olhos do inferno e demais você não vai poder sair de mais lá. Uma vida eterna. Você já parou para pensar? Você já buscou analisar as escrituras? Vocês só estão acostumados com esse falso evangelho de pregar tudo é amor, tudo é isso, tudo é aquilo, porque não conhecem as escrituras. Porque Deus matou o tempo de Noé pelo dilúvio, matou Sodoma e Gomorra, levou o povo de Israel à ruína, porque eles eram desobedientes à lei do Senhor. E Ezequiel foi chamado para falar para eles: ó, se você avisar Ezequiel, o sangue não está sobre a sua mão, e o sangue de presidente prudente não está nas minhas mãos. A Bíblia fala: se o ímpio não se converter, Deus tem uma espada afiada para ele. Ele lembrou: essa é a vida após morte. Ele abriu os olhos do inferno depois da morte. Jesus estava falando. Lucas 16, 19, na Bíblia. E ele estava com sede, necessidade, consciência. Você vai estar consciente depois da morte. Você não vai dormir. Você não vai para purgatório.
Não! E ele pediu para que Lázaro fosse lá dar um pouco de água. Só que Abraão, que representa Deus, falou para ele: lembra, filho, quando você estava na terra, você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro teve males. Agora, porém, ele está consolado, enquanto você em tormento. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para vocês, nem podem passar daqui para cá. E ele falou assim: Abraão, mande que Lázaro venha aqui e refresque a minha língua. E Abraão falou para ele: você lembra que você teve tudo nessa terra? Você teve dinheiro. Você teve fama. Você teve fama. Você teve fama. Você teve dinheiro. Poder. Riqueza. E a Bíblia fala que ele, depois da morte, abriu os olhos do inferno. Estava com fome, com sede. E Deus falou outra vez, como fosse Abraão: você teve dinheiro. Você teve fama, você preferiu curtir o mundo, você teve os melhores jantares. Agora Lázaro está sendo consolado e tu em tormentos. Para você ter noção, que ele falou para ele: não dá para sair daqui para lá, não dá para você sair do inferno e para o céu, nem do céu para o inferno. Essa mentira que você vai para o espiritismo, acreditando que está falando com os seus parentes, é o próprio diabo falando lá. O diabo, ele faz a voz do seu parente que morreu. O diabo, ele faz a voz da sua família. E a Bíblia fala que ele pegou, falou: você não pode sair daqui para lá. Morre a doutrina do espiritismo de que vai reencarnar. Aquele homem abriu os olhos do inferno. Depois da morte, a Bíblia fala: segue-se o juízo. Segue-se o juízo. O diabo não quer que você ouve sobre o inferno, porque Apocalipse 12 fala que ai da terra, porque o diabo desceu até vós por pouco tempo que lhe resta. O diabo desceu até a terra para enganar as pessoas do fogo eterno. O papel do diabo é falar que o inferno não existe, sabia? O papel do diabo é proibir as pregações sobre o inferno. Foi o que ele fez nos tempos evangélicos. Tirou a pregação sobre a ira de Deus, tirou a pregação sobre o juízo, para as pessoas não se converterem. O que se prega hoje? Prosperidade, dinheiro, campanha, voto. É o que se prega hoje. A própria palavra de Deus fala isso. Que aquele homem rico, depois da morte, ele abriu os olhos do inferno. Como que está a sua vida diante de Deus? Como que está a sua vida diante de Deus? Se você morrer hoje, para onde irá a tua alma? E ele estava em tormentos, queria um refresco. Rapaz, estou pregando a palavra, meu amigo. Pregando a Bíblia, pregando a palavra. Vai se converter. Tem que respeitar as outras religiões, parceiro. Então o rico disse: pai, eu peço que mande Lázaro à casa do meu pai paterno, porque tem 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha para esse lugar de tormento. Olha a ira das pessoas contra a palavra. Estou pregando a Bíblia. Olha a ira das pessoas que não gostam da Bíblia.
E a Bíblia fala que ele falou para Abraão: peço, mande Lázaro, que mande a ponta do dedo na água. Aí ele, segundo pedido: Senhor, leve lá para a casa dos meus irmãos, pois eu estou sofrendo nessa chama. Ele estava sofrendo naquela chama. Ele estava sofrendo. Estava sendo atormentado naquela chama. No dia do juízo, Deus não vai respeitar a religião de ninguém. Ele vai pôr os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Quem obedeceu a Bíblia. O diabo está aí criando leis para proibir de falar do nome de Jesus, para proibir a Bíblia para as pessoas ir para o inferno mais rápido. Ele lembrou dos 5 irmãos. Os 5 irmãos estavam na terra, fazendo a mesma coisa que ele. Fazendo a mesma coisa que ele. E ele pegou e falou: mande lá na casa do meu pai. Mande lá na casa do meu pai. Pois eles estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo na terra. E ele pediu de novo. Abraão falou: ninguém pode ir para aqui e para lá. E tem Moisés e os profetas que o ouçam. Tem Moisés e os profetas que o ouçam. Moisés e os profetas que o ouçam. Não adianta, ninguém vai sair do inferno e ir para o purgatório. Ninguém vai sair do inferno e voltar para a terra. Tem a palavra para você ouvir. E a Bíblia fala em Hebreus 9:27. Depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não adianta Ave Maria, nem missa de 7º dia. Segue-se o juízo de Deus sobre essa humanidade. A ira de Deus está pairando sobre essa sociedade que não quer ouvir a mensagem do Evangelho para ouvir a palavra de Deus. Mateus capítulo 24. Jesus falou, aproximou os discípulos e perguntaram para ele: Senhor, dize-nos, quando será o fim das coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus deu o primeiro sinal. O primeiro sinal seria o aumento de falsos profetas, falsos cristos. Que ninguém vos engane. Viria muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganaria muitos. Viria muitos, Papa Francisco, Chico Xavier, Edir Macedo, todos esses falsos profetas viria para distorcer a palavra, para levar as pessoas para a perdição. E o segundo sinal, em Mateus capítulo 24, ele fala que viria guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares. Terremotos. Sabe por que a Turquia e a Síria estão sendo castigados? Porque há muitos anos eles proibiram a pregação do Evangelho. Eles proibiram a Bíblia das pessoas. Eles proibiram. E a ira de Deus se acendeu. Já chegou a mais de 10.000 pessoas mortas pelo terremoto. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. E aquele homem rico estava colhendo. Aquele homem rico estava colhendo pela vida que ele levou na terra. Não preocupava com a salvação. Não preocupava com Jesus. Não preocupava com a vida dele. O importante era comer, beber, casar, dar-se casamento. E Jesus falou: viria guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso não é o fim, é o princípio das dores. Estamos diante do princípio das dores. Sabia? Vai aumentar. Vai aumentar os falsos profetas. Vai aumentar os terremotos, as doenças criadas em laboratório. Vai aumentar as guerras.
políticas, ideológicas, guerras doutrinárias, guerras de armas, vai aumentar. Porque a humanidade esqueceu de Deus. A humanidade esqueceu do Senhor, que criou os céus e a terra. A pregação de Ezequiel era para que ele se convertesse. Deus deu uma missão para Ezequiel: pregues a minha palavra. Se eles se arrependerem, o sangue deles não está na minha mão, na sua mão. Mas se você não falar, o sangue desses homens que morreram e foram para o inferno, requererei da sua mão. Por isso a necessidade desse fim dos tempos, pregar que Jesus está voltando e tem um acerto de conta. Paulo fala que são tempos difíceis, tempos trabalhosos. Os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, seriam irreconciliáveis, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder. E ele fala que nos últimos dias, Jesus falando, vocês serão entregues para serem maltratados, odiarão e matarão, vocês serão odiados por causa do meu nome. E muitos hão de se escandalizar, trair uns aos outros e odiarão uns aos outros. Nesses últimos dias, as pessoas teriam ódio do nome de Jesus e odiar o nome de Jesus e quem leva a mensagem do Evangelho. Não prega sobre o fim dos tempos, não prega sobre o inferno, não. Pregue amor, pregue que Chico Xavier vai te salvar, pregue que Maria vai interceder. Vão odiar a mensagem da palavra, vão odiar a mensagem do Evangelho, vão odiar a boa nova de Jesus Cristo. Estamos diante do fim dos tempos. Você pode morrer hoje. Para onde ir a tua alma? Vão ser odiados. A verdadeira igreja vai ser odiada por esse mundo. Vão criar leis para proibir a mensagem. Vão criar leis para tentar parar o avanço do Evangelho. Mas Jesus deu a ordem: ide, pregai. Falou para Ezequiel: pregue para esse povo, quem eles gostem ou não. Falou para Timóteo: pregues a minha palavra, pois chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina, não vão suportar, terão comichão nos ouvidos. Como que o povo consegue acreditar com a imagem que a escultura pode salvar, que um ídolo feito de cal, de pedra, pode salvar? Precisa ler Bíblia. Vão odiar a mensagem nesses últimos dias, vão odiar o nome de Jesus, vão odiar a pregação verdadeira do Evangelho. Jesus falou, Mateus capítulo 10, Ele não veio trazer a paz, Ele não veio trazer a união da religião, Ele não veio unir o católico com o espírita, o cristão com o macumbeiro, não. Ele veio para trazer espada. A espada é a palavra de Deus, que Hebreus fala que é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Muitos se escandalizarão por causa da mensagem. Muitos vão odiar a mensagem do Evangelho. Muitos vão ter coceira nos ouvidos e odiarão uns aos outros. Estou pregando ao Corão, não estou pregando o catecismo, eu estou pregando a palavra de Deus, a Bíblia, para que as pessoas venham ler e se converter nos seus maus caminhos.
E nesse tempo de apostasia, nesse tempo de catástrofe, de fome, de doenças, terremotos, onde as pessoas iam estar fragilizadas emocionalmente e espiritualmente. E ele fala naquele tempo, nesse tempo que estamos vivendo, de princípio das dores, surgiria muitos falsos profetas e enganaria muitos. Naquele tempo, surgiria falsos profetas e enganaria muitos. Eles iam pregar as pessoas fragilizadas emocionalmente. Ia pegar as pessoas depois de um terremoto. Ia pregar amor. Ia pregar religião. Ia pregar que iam reencarnar. Iam pregar que ia sair do purgatório. Iam pregar Deus é amor para as pessoas se desviar do caminho da verdade. Você não vê hoje pregando sobre o inferno. Você não vê hoje pregando sobre a condenação eterna. Para onde vai as almas das pessoas? Por isso você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra, para você não ser enganado pelos pastores, pelos padres. Você precisa ler Bíblia nesses últimos dias. Está com a espada do Senhor. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. O mundo fala de tanto amor, mas não vive esse amor. Porque o verdadeiro amor afasta do pecado. O verdadeiro amor leva para Cristo, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu seu Filho para o mundo e você dá vida por Ele. Quando você não dá vida por esse Jesus das Escrituras, você se esfriou, você está cheio de iniquidade, e o amor a Deus se esfriou. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Jesus falou: eis que envia o Consolador. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Ele vai estar conosco. E nós vamos estar com Ele? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Perseverar na oração, na santificação, perseverar e adorar somente ao Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. E ele fala que este evangelho será pregado para testemunho das nações. Estamos diante do fim dos tempos. Como eu falei da história do rico e de Lázaro, o papel do diabo é arrastar o máximo possível de pessoas para o inferno. O papel do diabo é distrair você com o mundo. O evangelho tem que ser pregado depois do princípio das dores, depois dos terremotos, das guerras, quando o mundo estiver tomado de catástrofe e as pessoas ouvirem a mentira da religião, vem a grande tribulação sobre a face da terra. O anticristo ascende ao poder para enganar as pessoas. E Jesus continua falando: quando vocês virem o lugar santo, o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, entenda,
Buda está no inferno na hora dessa. Então, os que estiverem na Judeia, fuja para os montes. Os que estiverem no terraço, não deixem para descer, para buscar sua capa. Ai das grávidas naquele dia. Porque se aquele dia não fosse abreviado, ai das grávidas naqueles dias. Ore para que a sua fuga não seja no sábado. Porque naquele tempo haverá tão grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, e agora nunca haverá. Se não tivesse aquele dia sido abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aquele dia seria abreviado. Depois do princípio das dores, Jesus falou que o anticristo vai ceder o poder, o abominável da desolação. E a palavra fala que vai ser tão grande tribulação para os verdadeiros, que ele profetizou sobre Israel, sobre Jerusalém 70 anos depois. Seria como naqueles dias. O povo de Israel pegou Jesus, líderes religiosos e políticos, crucificaram ele. E quando Pilatos lavou a mão, falou para eles: vocês querem que eu crucifique o rei dos judeus? O rei de vocês? E eles falaram: não, o nosso rei é César. Crucifique esse Jesus. Caia sobre os nossos filhos o sangue desse homem. E 70 anos depois, os judeus começaram a revolta para tentar sair do governo do Império Romano. E o general Tito foi lá e destruiu Jerusalém, destruiu o templo. E a história está aí, fala que até os cavalos escorregavam de tanto sangue banhado ali. O dia da grande tribulação vai ser desse jeito. Quando o anticristo reinar, para o ímpio vai estar de boa. Pecado à vontade, bebida à vontade, sexo à vontade. O anticristo vai dar pedofilia, vai dar idolatria. O anticristo vai dar tudo isso. Mas para a igreja vai ser perseguição. Vai ser perseguição e luta. Apocalipse 13 fala que quem for para a espada vai pela espada. Quem tiver que ser morto vai ser morto. Aqui está a perseverança dos santos. Por isso que ele falou: é aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se alguém disser: olhe vocês, olha, aqui está o Cristo, ele está ali, não acredite, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, que enganarão a muitos, operando sinais, grandes maravilhas, para enganar, se possível, até os eleitos. Eis que tenho-vos predito isso a vocês. Portanto, se disserem para você: eis que ele está no deserto, não vá lá. Se disserem para você: ele está no telhado, não vai, suba para ver. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e vem para o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Depois da grande tribulação, vem as taças da ira de Deus sobre a humanidade, sobre os ímpios. Deus vai derramar fogo e enxofre sobre essa humanidade, que é idólatra, que é promíscua. Apocalipse 9, 20 e 21. Os outros homens que não morreram depois da praga, depois das pedras, do fogo, não se arrependeram das suas obras. Não se arrependeram de adorar seus ídolos, de pau, de pedra, de ouro. Não deixaram de adorar os demônios. Não deixaram
da imoralidade, os seus assassinatos, não quiseram se arrepender. Depois da grande tribulação, o Filho do Homem virá na nuvem do céu, com grande glória e poder, para buscar a igreja verdadeira. Presidente prudente, é hora de você se converter, abandonar os ídolos, abandonar a maçonaria, abandonar os ocultismos, o satanismo, abandonar tudo isso, que o Filho do Homem está vindo na nuvem do céu, e ele vai separar os bodes das ovelhas. Podem criar leis, proibindo a pregação, podem criar todo tipo de leis, mas vão ter acerto de conta com o Senhor. Grandes e pequenos estarão de pé diante do trono de Deus, para responder conforme as suas obras. Todos, no dia do juízo, no dia do trono branco, os livros serão abertos, e todos vão ser julgados, cada um conforme as suas obras. Todos. Não vai escapar ninguém. Naquele dia do juízo, você não vai poder falar assim, tolerância religiosa. No dia do juízo, você não vai poder falar assim, respeita a minha religião. Você vai literalmente ser amarrado e lançado nas trevas exteriores. Porque aquele que ama Deus, obedece a esse evangelho. Aquele que ama a palavra, obedece à palavra de Deus. O tempo está acabando. Estamos diante do princípio das dores. O mundo está sendo chacoalhado pelo poder de Deus, pela ira de Deus. Enquanto a vida, a esperança. Enquanto tem fôlego de vida, a esperança para você ler as Escrituras. Quantas pessoas não morreram naquele terremoto e não estavam diante do Senhor? Quantas pessoas desceram ao inferno por causa daquele terremoto? Quantas? Há muitos anos atrás, proibiram a pregação lá.